Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, Master Coach e terapeuta holístico. Um dia eu li uma historinha bem bobinha, mas sabe aquelas coisas bobinhas, mas que causam um impacto muito grande? O texto contava a história de um rapaz equilibrista. Ele conseguia atravessar assim de um prédio para o outro prédio num cabo de aço, uma distância aí de 100, 150 metros, lá no alto do prédio. E um dia ele resolveu fazer um desafio maior. Havia um penhasco e ele resolveu atravessar esse penhasco sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança. Ele queria atravessar naquele cabo de aço solto nas alturas. E fez. Ele conseguiu e foi e voltou. E depois ele resolveu fazer uma outra façanha. A distância não era muito grande, mas a altura era muito grande. Então ele resolveu fazer uma outra façanha. Ele disse, olha, eu vou passar agora empurrando um carrinho de mão. E pegou lá um carrinho de mão que tinha uma adaptação na rodinha para ficar encaixada no cabo de aço. E ele foi, atravessou de um lado e depois voltou. E ele disse, olha, e eu acredito que eu sou capaz de atravessar esse penhasco empurrando esse carrinho de mão com uma pessoa dentro. Quantos acreditam? Todo mundo levantou a mão e lá estava cheio de gente. Então a historinha conta que todo mundo levantou a mão. Eu acredito, acredito. Ok. Então quem vem aqui subir no carrinho? Ninguém, ninguém, ninguém. Então, e se eu tivesse lá, eu também não ia. Mas se eu tivesse lá, quando ele perguntou se eu acreditava que ele atravessaria empurrando o carrinho com uma pessoa dentro, provavelmente eu levantaria a mão, mas eu não iria entrar no carrinho. Então, quando eu vi essa historinha, muitos anos atrás, eu já era teólogo, já era estudante de filosofia védica, eu já me achava um intelectual da espiritualidade. E eu descobri que eu não passava de um ateu. Porque na minha relação com Deus era muito parecida com aquilo que eu vivenciei ao ler aquela historinha. Eu dizia que acreditava, eu dizia que confiava, mas eu permitia ter ansiedade, eu permitia ter medo do futuro, porque a ansiedade, na verdade, é medo do que pode acontecer. Eu permitia ter incertezas, inseguranças e dores que são próprias de quem não acredita. Porque olha, quem acredita mesmo, e eu ficava pensando a partir daquele momento, se eu acreditasse de verdade mesmo que existe um Criador, que de alguma forma me criou e eu sou parte dele, aqueles que são da crença judaico-cristã, foi pelo sopro que ele soprou naquele boneco de barro e criou Adão, ou se acreditam como os Vedas acreditam, é uma extensão do próprio Criador, de alguma forma uma inteligência muito superior fez com que essa existência aqui fosse possível. Se eu acreditasse nisso de verdade, que preocupação eu deveria ter em relação ao futuro? Seria zero na minha concepção. Não tem espaço para ter ansiedade, não tem espaço para ficar cogitando coisas ruins para o futuro. Se você acreditar realmente que você é parte, absoluta parte do Criador, a imagem e semelhança desse Criador, ou uma extensão desse Criador, o que mais pode ser uma preocupação para uma pessoa assim? Então eu cheguei à conclusão que eu não passava de um ateu. Existe o ateu clássico. O ateu clássico é aquele que nega a existência de Deus. E existe aquele outro ateu que é mais tipo um agnóstico teísta. É aquele indivíduo que acredita na possibilidade da existência de um Deus e acha bonito e passa a admirar, até a seguir, a ir para uma igreja e fazer as coisas, mas a vida não muda. Você olha para as pessoas, elas estão seguindo religiões e igrejas evangélicas ou outras religiões de outros segmentos, seja judeu, seja muçulmano. Você olha para as pessoas, elas são muito parecidas com todas. Estão, a maioria, preocupadas, assustadas, com medo do futuro, com culpa em relação ao passado, não são capazes de se perdoar, não são capazes de se aceitar e dizem que acreditam que é a extensão do Criador.
Então, a partir daquele momento que eu tive aquela experiência com essa história bem bobinha, eu passei a avaliar a minha condição. Que crença eu tinha de verdade? E passei realmente a entender que mais do que qualquer outra coisa, a minha busca deveria ser para ser capaz de acreditar naquilo que eu acho que é possível. Então, eu não sei qual é a sua situação. Se você acredita de fato, você não tem ansiedade, você não tem medo, você não tem mais nenhum sofrimento, porque você tem certeza que você e o Criador é uma coisa só. E para essa pessoa que tem essa certeza nesse nível, as coisas acontecem. É aquilo que a gente propaga da lei da atração, da física quântica. As coisas simplesmente acontecem. Se as coisas não estão acontecendo para você, e se você ainda está possuído, como eu, do medo, da ansiedade, das incertezas, reavalie a sua fé, reavalie a sua crença e gaste mais tempo. Eu descobri que o único segredo para a gente aproximar de acreditar de verdade é gastar tempo com isso. É gastar tempo fazendo reflexões, meditando, gastar tempo no silêncio, observando essa maravilha que é o seu corpo. Eu gosto muito dessa experiência da crença racional, acreditar pela razão. E tem uma coisa dentro de mim que me faz não duvidar. Exatamente a razão. Eu fico pensando como pode uma única célula fecundada ter se transformado em todos esses órgãos perfeitos, em ossos, em sistemas tão complexos. Como esse universo se sustenta. Então, quando você começa a olhar para essas coisas com uma visão da razão, você começa a acreditar de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito mais segura. E aí você deixa de ter aquela fé barulhenta, como Karl Marx já dizia que a religião é o ópio do povo, e a gente percebe que tem muitas pessoas que só estão embriagadas com algum barulho, com promessas e com uma porção de coisas, mas quando encosta a cabeça no travesseiro, a angústia volta de novo, o medo volta, a tristeza volta, a dor volta, e essas pessoas estão indo para as igrejas todos os dias, estão indo para as igrejas, estão entregando dízimo, estão entregando oferta, estão pagando conta, estão fazendo coisas. E eu vejo igrejas crescendo como um negócio e a maioria das pessoas sofrendo do mesmo jeito. Tem aquele arrobo de alegria ali na hora, daqueles apelos, mas quando encosta a cabeça no travesseiro, ou quando essas pessoas nos procuram aqui na clínica, a gente vê que está ali presente a angústia, o medo, a tristeza, a dor, a incerteza, a falta de fé. Então, olha, o que eu estou contando essa história de mim mesmo, que eu tive que descobrir que na verdade eu era um ateu, um agnóstico teísta apenas, eu apenas acreditava na possibilidade da existência de Deus, mas eu não desfrutava disso na sua intensidade, e ainda não, ainda é muito recorrente momentos de incerteza. Mas eu quero dizer que na minha caminhada, e eu estou aqui para contribuir com aqueles que estão caminhando junto comigo, que na minha caminhada eu tenho descoberto que eu tenho muito mais paz, que eu tenho muito mais harmonia, mais serenidade, na medida que eu encontro no meu silêncio, que eu encontro na minha reflexão o Criador aqui dentro. Quando eu encontro aqui dentro fazendo o meu coração pulsar, e percebo que o meu coração pulsa 24 horas por dia a revelia da minha vontade, e que o meu coração não está ligado a nenhuma tomada, e que eu não tenho uma bateria solar na minha cabeça para atrair essa energia, e que essa energia está lá nos meus átomos, e funciona e faz esse corpo, essa máquina funcionar, desta forma eu consigo racionalmente perceber a presença do Criador e me sinto confiante com o que pode acontecer depois. E me dá uma certa tranquilidade. Às vezes escapa. Aí você volta para a meditação. É uma caminhada. Eu quero te dizer, olha, não se culpe. Se você se perceber
apenas como um agnóstico teísta. Comece a buscar mais, gastar tempo com isso. Não é lá na igreja, fazendo barulho, pagando conta, que você vai encontrar isso que eu estou dizendo, não. É lá no seu quarto, sozinho, chorando às vezes duvidando, às vezes tendo conversas muito íntimas com Deus e falando a verdade para Ele. Deus, olha, cadê? Fala comigo, me mostra. É nesses momentos que você vai ver que a coisa começa a mudar de dentro para fora e você começa a perceber uma leveza se instalando. Bom, esse foi o dia que eu me descobri ateu. E eu posso dizer que no mesmo dia eu deixei de sê-lo. E eu espero contribuir inspirando você também a fazer uma avaliação da sua crença, da sua fé, e que seja útil para você. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Aproveite e dê o seu joinha, porque isso ajuda bastante também a divulgar esse trabalho. Fico feliz com a sua audiência e espero você no próximo vídeo.